A mídia mostrou apenas parte da história sobre a recente briga entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Casa Branca. Oficialmente, a discussão girou em torno de cortes na ajuda militar americana para a Ucrânia. Mas o que ninguém está contando é que essa briga não é apenas sobre armas e dinheiro. É sobre o futuro da Europa inteira e sobre o plano secreto de Vladimir Putin para tomar o continente em uma semana. Zelensky sabe que, sem o apoio total dos Estados Unidos, a Ucrânia será apenas o primeiro dominó a cair. Trump, por outro lado, tem informações privilegiadas sobre os movimentos de Putin e sobre o plano relâmpago que a Rússia preparou para devastar a OTAN em poucos dias. O clima tenso na Casa Branca foi muito além de uma simples divergência diplomática. Foi um aviso. A invasão da Europa pode estar mais perto do que todos imaginam. O plano de Vladimir Putin para conquistar a Europa em 7 dias não é ficção. É uma estratégia pensada nos mínimos detalhes, misturando táticas clássicas da União Soviética com o conceito moderno de guerra híbrida. Essa operação relâmpago começaria antes mesmo do primeiro tiro ser disparado, com ataques cibernéticos coordenados, paralisando redes elétricas, bancos, sistemas de transporte e comunicações em dezenas de países da OTAN simultaneamente. Centenas de agentes russos já infiltrados no continente seriam ativados para realizar sabotagens internas, explodindo pontes, destruindo ferrovias e desestabilizando pontos estratégicos em capitais como Varsóvia, Berlim e até Bruxelas. A ideia é simples: desorganizar totalmente a infraestrutura crítica da Europa antes que qualquer soldado russo cruze a fronteira oficialmente. Mas a fase seguinte é ainda mais brutal. Armas nucleares táticas, de pequeno porte, seriam usadas em regiões específicas para criar corredores de destruição, transformando áreas estratégicas em zonas proibidas. Putin não usaria essas armas para destruir países inteiros. Ele as usaria para bloquear rotas logísticas e isolar exércitos inteiros da OTAN, deixando-os sem suprimentos e sem comando. Enquanto isso, uma força colossal de blindados, artilharia e tropas aerotransportadas cruzaria a fronteira em direção à Polônia e aos Estados Bálticos, avançando em velocidades que lembram a Blitzkrieg nazista. Com a defesa da OTAN em colapso e sem comando central, os governos europeus entrariam em pânico, e em vez de organizar uma resposta coordenada, cada país tentaria proteger suas próprias fronteiras, exatamente como Putin quer. Simultaneamente, a Força Aérea Russa esmagaria qualquer resistência aérea da OTAN, destruindo caças e bombardeiros ainda no solo. Bases da OTAN em toda a Europa seriam atacadas de surpresa, e os arsenais ocidentais ficariam isolados ou destruídos antes mesmo de serem usados. Mas a verdadeira jogada estratégica viria no plano psicológico. Putin não quer apenas dominar territórios. Ele quer quebrar o espírito europeu, obrigando os líderes a aceitarem sua ocupação sem resistência prolongada. Para isso, uma gigantesca operação de guerra de informação entraria em cena. Milhares de perfis falsos, bots e mídias pró-russas espalhariam a narrativa de que resistir seria inútil. Fake news inundariam as redes sociais, sugerindo que líderes como Macron, Scholz e Sunak já estariam negociando uma rendição parcial. O objetivo não é apenas tomar território, mas criar uma sensação de derrota inevitável. Putin sabe que uma ocupação prolongada seria inviável. Por isso, ele precisa que a invasão seja tão rápida e avassaladora que a Europa se renda antes de conseguir reagir. 7 dias, esse é o prazo calculado. Mais do que isso, o risco de intervenção americana direta aumenta. Menos do que isso, seria impossível desestabilizar completamente o continente. E aqui está o detalhe mais sinistro. Essa estratégia já foi ensaiada. Em exercícios militares realizados na Rússia nos últimos anos, simulações de uma invasão da Europa Oriental em 7 dias foram realizadas repetidamente. Cada erro foi corrigido, cada detalhe foi ajustado. Enquanto a OTAN ainda acredita que uma guerra dessas levaria meses ou anos, Putin aposta no fator surpresa e na violência extrema e cirúrgica para acabar com a resistência antes mesmo que ela comece. A Europa, confiante em suas alianças e no seu arsenal convencional,
Ignora o fato de que a Rússia joga com regras completamente diferentes. Para Putin, não existe limite moral, não existe linha vermelha. Existe apenas uma certeza. Quando a invasão começar, o relógio da história vai andar rápido, e o futuro da Europa pode ser decidido em uma única semana. A grande pergunta é: alguém na Europa está realmente preparado para isso? Ou quando o primeiro míssil hipersônico cair em Bruxelas, será tarde demais? O poder absoluto de Putin após tomar a Europa. Com a Europa sob seu controle, Vladimir Putin se tornaria o homem mais poderoso do planeta. Não apenas por dominar territórios estratégicos, mas por assumir o controle direto sobre os recursos naturais, industriais e financeiros que sustentam o continente. O primeiro e mais óbvio ganho seria o acesso irrestrito a reservas de energia críticas. Países como Noruega, Holanda e Reino Unido possuem vastas reservas de gás natural e petróleo no Mar do Norte. Se Putin controlar essa produção, ele não apenas monopoliza o fornecimento energético da Europa, mas também cria uma arma econômica para chantagear o restante do mundo. Com a energia europeia sob seu domínio, Putin poderia ditar preços globais, enfraquecendo economias dependentes, especialmente aquelas que tentam resistir a seu poder, como os Estados Unidos e o Japão. Além disso, Putin assumiria controle sobre metais estratégicos, essenciais para a indústria tecnológica e militar. A Europa é rica em reservas de lítio, Portugal e República Tcheca, cobre, Polônia e Espanha, e terras raras, Suécia. Com esses recursos em mãos, a Rússia não precisaria mais depender de mercados externos para construir suas tecnologias militares ou energéticas. A produção de mísseis, drones e inteligência artificial poderia acelerar em ritmo inédito, tornando a indústria de defesa russa autossuficiente e praticamente imbatível. Outro ponto crítico são os portos estratégicos e rotas comerciais. Dominando a Europa, Putin controlaria portos de altíssimo valor logístico, como Rotterdam, Hamburgo e Antuérpia. Portos que movimentam trilhões em mercadorias todos os anos. Isso permitiria à Rússia filtrar ou interromper o fluxo de produtos que entram e saem da Europa, criando gargalos e crises econômicas em qualquer parte do mundo. Mas o poder de Putin iria além da economia. Com a Europa rendida, ele teria acesso direto aos sistemas tecnológicos e de defesa da OTAN, incluindo segredos industriais, softwares militares e bancos de dados críticos. Ele poderia desmantelar décadas de avanços tecnológicos ocidentais, adaptando-os para fortalecer seu próprio aparato de espionagem e ciberdefesa. Controlar a Europa também daria a Putin um poder diplomático absoluto. Na ONU e em organizações internacionais, seus representantes falariam em nome de quase todo o continente europeu. Ele poderia reescrever acordos comerciais, alterar as políticas ambientais globais e impor condições políticas ao mundo inteiro. E, por fim, o maior prêmio: o controle cultural e ideológico sobre 500 milhões de pessoas. Com mídias europeias sob censura e a máquina de propaganda russa operando livremente, Putin reescreveria a narrativa histórica da Europa. A história da Segunda Guerra Mundial, a queda do comunismo e o próprio papel da Rússia no mundo seriam recontados, criando uma nova geração de cidadãos europeus doutrinados sob a visão russa de mundo. Com recursos, tecnologia, influência diplomática e domínio cultural, Putin deixaria de ser apenas um presidente. Ele se tornaria o arquiteto do novo mundo multipolar, um czar do século XXI, governando a partir de Moscou e moldando o futuro da humanidade. E o mais assustador, com todo esse poder nas mãos, ele não precisaria disparar um único tiro contra os Estados Unidos para vencer a guerra global. O domínio da Europa seria a peça-chave para colocar o resto do planeta de joelhos. Deixe seu like e compartilhe o vídeo para que todos saibam a verdade. Inscreva-se no canal para assistir aos próximos vídeos. Sorria, você está sendo manipulado.